Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos chegando no terceiro vídeo aqui do Mix Nando, oitava faixa. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar para receber as notificações. É bastante coisa legal que eu vou comentar nesse vídeo aqui. Na verdade, vai pontuar nesse status quem falou alguma coisa. Em primeiro lugar, de compressão geral, né, de alguns itens, principalmente do violão. Tá? Porque os violões da base ainda tem muita dinâmica, a galera comentou aí, né, que os elementos, a música como um todo ainda está bem dinâmica, mas na verdade é uma coisa que quase estética, assim, porque o chão da música é bem sólido por natureza, né? Então a gente viu que a gente não comprimiu nada, nem na bateria e nem no baixo, e acredito que num primeiro momento nem venha pedir, porque a gente pode até observar a própria onda sonora, que é uma onda muito contínua. Alguém até comentou de comprimir o baixo, né? Eu falei, dá uma olhadinha na onda sonora, a onda já é quadrada, né? Então a gente só vai realmente precisar comprimir esse som se a gente tiver algum problema espectral mesmo, né? Porque em termos de dinâmica, literalmente a gente não precisa, né? O som é totalmente comprimido, é dinâmica zero praticamente aqui. E a batera também mais ou menos a mesma coisa, né? A gente vai sentir à medida que a gente for desenvolvendo mais na mix alguma coisa estética, mas para encaixe realmente a gente não precisa porque a base já está bem sólida. Em compensação, os violões que também fazem parte da base são muito dinâmicos, né? Então, o primeiro ponto que eu iria recomendar aqui para a galera seria chamar atenção para esse controle de dinâmica dos violões. E algumas pessoas também comentaram em relação à dinâmica do piano, que obviamente a gente vai ter que controlar também, porque é um instrumento dinâmico por natureza, até mesmo por causa da própria performance, né? Então, quando a gente trata esses elementos, basicamente o violão base, né, os violões base, e o piano, a gente começa a domar um pouquinho mais a música e começa a condensar um pouquinho a estética da música. Então a gente vai começar a direcionar essa música para uma linguagem bem pop, tá? Uma das grandes chaves quando a gente tá lidando com a música pop em geral, né? Por isso que eu resolvi fazer essa música aqui, pra gente tentar abordar e levar mesmo a situação dessa música para algo mais ou menos pop, né? A gente pensar muito bem nessa definição de compressão enquanto ligação dos elementos, tá? E a compressão enquanto estética, tá? Porque muitas vezes a gente vai precisar desenhar o som com a compressão, tá? Então eu já tenho feito aqui algumas coisas, enquanto eu vou fazendo esse encaixe, eu já vou moldando algumas coisas para desenhar o próprio som, né? Então a grande chave da música pop é isso. Essa música aqui, a partir desse ponto que a gente começou a domar um pouquinho mais a compressão, começou a me lembrar uma levada até meio Coldplay. O Coldplay que tem umas músicas que tem essa onda desse bumbo mais eletrônico, mais definido, com baixo bem subgrave, né? E aí outros elementos flutuam, muitas vezes tem um violão levando, muitas vezes tem uma mistura de piano e guitarra. Então eu acho que seria mais nessa questão estética, tá? Então eu já tô na minha cabeça aqui, enquanto eu vou manipulando esse lance da compressão tudo, eu já tô pensando muito em como o grave da música vai soar, como a gente vai domar esse grave e como que a gente quer que esse grave apareça também. Tá? É uma coisa que parece até um pouco uma dualidade, assim, porque a gente tem que fazer sempre o controle do grave, é a coisa mais difícil na mixagem, a gente fazer o controle do grave. Mas se você der uma ouvida em vários discos do Coldplay e bandas mais modernas de pop que seguem essa linha, flertam um pouquinho com a música alternativa também, mas tem esse lance meio pop, mistura eletrônico e tal, os graves são muito fortes, tá? Tem um engenheiro de mixagem que eu curto muito, que é o Michael Brauer, tá? Ele é um cara que mixou já discos do Coldplay, mixou John Mayer, fez várias coisas muito interessantes, e uma das características do Michael Brauer é o trabalho em cima dos graves. Ele valoriza muito esse lance de deixar os graves super inflados assim, só que ao mesmo tempo a mix é muito controlada. Ele utiliza uma técnica de mixagem que ele desenvolveu, que é o que a gente chama de Multi-Bus Compression. Basicamente, ele trabalha com uma mesa SSL, né? Ele condensa tudo, acredito que para 24 canais, se eu não me engano. Ele reduz as mixes para 24 canais e depois ele distribui esses elementos da mix, né? Ele separa em 4 buses diferentes, né? Eu não vou lembrar ao certo a forma como ele utiliza a descrição, mas a ideia é mais ou menos assim. Um dos 4 buses, dos 4 stereo buses que a gente tem ali, do stereo mixes, ele deixa limpo, sem nenhuma compressão. E depois a gente tem 3 stereo mixes, né? Um deles a gente trabalha, a gente roteia as coisas graves, né? Aí tem um compressor específico que ele gosta para comprimir os elementos graves. Depois a gente roteia
alguns outros elementos para o segundo bus, e aí tem um outro compressor específico que ele gosta para outros elementos, e depois, se eu não me engano, tem um compressor que ele trabalha a compressão das vozes, assim. Eu não vou saber ao certo, mas a filosofia é mais ou menos essa, né? Que a gente chama de multibus compression. Ele, utilizando essa técnica, né, ele consegue fazer esse lance de poder domar a música. Então você ouve as músicas dele, as mixagens dele, você vê que em muitas situações, até algumas do Coldplay mesmo, você sente que tem esse lance da música crescer, parece que ela vai explodir, só que na verdade ela não, o volume mesmo não cresce, né? Porque a música, ela parece que quanto mais alta ela fica, mais comprimida ela fica, né? Ela não fica mais alta, ela fica mais cheia, né? Então ele consegue criar essa estética, né, de pressão sonora, mas não necessariamente através de volume, né? Então é uma coisa estética bem legal. Nos discos do Coldplay a gente ouve muito isso. Então eu acho que essa mix aqui a gente vai atender mais para essa sonoridade, principalmente por causa do bumbo e do baixo também, né? Então o que eu fiz basicamente aqui foi o controle de compressão aqui, ó. Trabalhei com um release bem rápido aqui para a gente brilhar, tá? Acabei fazendo uma manipulação estética aqui dos dois microfones do violão, porque na verdade no status anterior a gente não tinha equalização nesse microfone aqui, a gente só tinha na linha, né, no canal da linha. Aí aqui a gente manteve mais ou menos, eu só fiz um leve tweakzinho, um ajustezinho aqui, tá? Mas aí a única coisa que eu adicionei foi o compressor e dei um tapinha de brilho e tirei um pouquinho de médio grave também, devido à soma do microfone com a linha. Né? A mesma coisa aplicada a esse violão da base aqui também. Nos violões solo eu fiz alguma coisa parecida com esse lance que eu fiz nos violões da base também, porque a gente já tinha esse corte grave, médio grave, tá? Fiz uma compressão aqui, trabalhei com esse Renaissance Compressor aqui, trabalhei no modo manual aqui, o release manual. A gente não pode esquecer que se a gente deixar ligado esse arc aqui, em vários plugins da Waves, esse arc aqui, você perde o controle do release, tá? Se você mexer aqui, na verdade não vai estar acontecendo nada, então você tem que deixar no modo manual, tá? E depois dei um tapinha de brilho também para acender um pouquinho do som da unha ali no violão e tal, do som da unha e palheta, né? Quando toca de palheta também realça bastante o som da palheta, tá? A gente tem esse segundo violão solo aqui, que na verdade não é um solo, é meio como se fosse um arranjinho, né? Embaixo do solo ali e tal. Fiz um movimento mais ou menos parecido também, tirei bem mais grave, tirei um pouquinho de médio grave barra médio ali. Compressão também seguindo a mesma linha, tá? Aqui eu utilizei na característica Smooth, porque eu queria algo mais suave, esse violão não é muito de cara, né? E, na verdade, nesse momento aqui, a valorização é do solo mesmo. Isso aqui é um detalhe, então eu resolvi trabalhar no modo Smooth, porque naturalmente eu vou deixar ele mais para trás um pouquinho. Ainda tem uma pontinha aqui de brilho. Depois eu trabalhei também a compressão do piano, né, que algumas pessoas falaram aí. Um movimento mais ou menos parecido, eu tirei um pouquinho de média alta. Alguém tinha comentado a média alta do piano. Não é que o piano tem média alta não, mas é interessante para essa sonoridade, se a gente quer pensar num todo um pouco mais maçudo, né, mais encorpado com um grave muito mais pronunciado, a gente vai tender a tirar essa média alta do piano, que é uma ponta espectral que tem ali, tá? Trabalhei aqui uma compressão com SSL, tá? Um ataque tendendo a mais lento, mas no meio do caminho aqui, release automático, tá? E tem também um brilhozinho. Uma coisa que é interessante, em vários arranjos de piano, se a gente trabalhar com o filtro aqui em shelf, a gente tende a trabalhar um pouco mais, com uma ardência um pouco maior do piano, tá? Em muitas situações eu tendo a utilizar um filtro Bell aqui, tá? Nessa região de 8, 9, né? Um Bell bem aberto mesmo, que eu consigo criar uma sonoridade de brilho do piano bem mais macia, tá? Você pode até fazer o teste aí depois, mas geralmente se você fizer essa equalização aqui com um shelf, dependendo do arranjo você vai ter que colocar um low pass ali para o piano não vazar demais, tá? Que é muito fácil o piano vazar nessa região das altas aí. E também o pessoal comentou em relação à voz, né, e vai pontuar também quem falou alguma coisa em relação ao brilho da voz. Né? Desde o começo lá a gente fez aquele tratamento bem extremo em controlar a ponta da voz ali, aquela região de ressonância e tudo mais, né? E aí depois a gente trabalhou a compressão e tudo mais. Então acaba que com o tempo a voz foi ficando opaca, né? Ou seja, a gente tirou toda a informação de brilho ali, mas a gente teve que tirar para poder domar, né? Então eu acabei dando uma pontinha de brilho aqui no final para realmente fazer a voz abrir, respirar, só que sem aquela problemada toda que a gente tinha no começo, né?
E um comentário também interessante aqui, que, se eu não me engano foi o Fábio que fez, que nos pontos do refrão aqui a voz parecia que estava sendo mais comprimida, porque na verdade a gente está mandando mais sinal para o compressor, né? Eu já tinha segurado bastante aqui essa voz, eu acho que até no arquivo original, comentei isso aqui um dos vídeos passados, no arquivo original aqui a voz estava bem mais alta no refrão, eu já tinha baixado, baixei mais na hora que eu comecei a mixagem, baixei um pouquinho mais agora. Então nesse ponto aqui, a voz fica mais alta mesmo no refrão, mas ela excita um pouquinho menos o compressor durante os momentos do refrão aqui. A gente manteve aquela automação da equalização aqui no refrão e eu ainda fiz uma automação segurando um pouquinho o volume de saída aqui também, nos refrões, né? Então acho que a gente conseguiu equilibrar, deixar a voz um pouquinho mais constante também. Obviamente ela acende um pouquinho mais no refrão porque é a parte da música que ela explode mais, né? Então a gente vai continuar mandando bala nessa mix aqui. Eu aguardo o comentário de todo mundo e aí eu já vou fazendo algumas manipulações estéticas, dando uns comentários aqui que vão ser legais para a gente começar a entender, porque a grande chave da mixagem, além da gente começar a domar esse encaixe todo das ferramentas, é a gente começar a pensar e ouvir cada vez mais de uma forma global, tá? Então é a gente estudar as referências, estudar estilos diferentes. Uma coisa que eu sempre falo pra galera, mesmo que você produza, mixe, grave estilos específicos, né? Vamos supor que você trabalha muito com reggae, com rock, com sertanejo, enfim. Eu recomendo você ouvir todos os estilos musicais, todos sem exceção. De jazz a música erudita, de rock a metal, de sertanejo a country. Sabe por quê? Porque você vai começar a desenvolver muito mais o seu senso estético e vai se libertar de várias coisas. Você vai começar a ter um julgamento muito mais amplo da música como um todo, dos arranjos, das sonoridades, né? Você vai pensar de uma forma muito mais global e vai apurar e desenvolver o seu ouvido de uma forma infinitamente mais rápida, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui e ouvindo o som. Tá sempre bela e sabe se arrumar. Usa roupa de grife, gosta de gastar. Além de tudo isso, ainda tem força no olhar. A beleza brasileira que eu fui me apaixonar. Ela tem no seu sorriso a mar mais linda de uma mulher. Tem delicadeza, mas também sabe o que quer. Acenderam-se as luzes, o show vai começar. A atriz de Hollywood, burguesinha está no ar. Vai ser emoção, explode coração. A cena de um filme que jamais imaginei. Confesso que chorei ao ver você partir. Que Deus te abençoe. Precisando, estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando, estou aqui. Ela tem no seu sorriso a arma mais linda de uma mulher. Tem delicadeza, mas também sabe o que quer. Acenderam-se as luzes, o show vai começar. A atriz de Hollywood, burguesinha está no ar. Vai ser emoção, explode coração. A cena de um filme que jamais imaginei. Confesso que chorei ao ver você partir. Que Deus te abençoe. Precisando, estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando, estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando, estou aqui. Beleza, galera? Então aguardo o comentário de todo mundo aí pro próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!